Bom, será que o mercado de empreendimento imobiliário já não está saturado? E a resposta é muito simples. Eu acho que sim, está um pouco. Porém, eu acho que a gente faz as perguntas erradas. E a pergunta que a gente devia estar fazendo não é se realmente o mercado está saturado ou não, mas sim o que a gente poderia fazer para que nosso empreendimento, ou nosso projeto, ou qualquer coisa que a gente esteja querendo introduzir e fazer sucesso no mercado imobiliário, o que a gente tem que fazer para que essa ideia, para que esse empreendimento ela performe e ela se apresente de maneira com que ela brigue menos pela média ou pela infinidade de ofertas e de oportunidades que o mercado oferece hoje em dia. No Brasil e no mundo, né? Porque a gente sabe que isso não é uma condição única e exclusiva do Brasil, mas sim do mundo. O mercado imobiliário está crescendo e ele cresce em todas as partes do mundo, e a preocupação que um desenvolvedor, um empreendedor tem no Brasil é a mesma que um empreendedor ou um desenvolvedor tem no Reino Unido, na Austrália, nos Estados Unidos, em qualquer outro canto do mundo. A preocupação é a mesma. É com isso que eu trabalho todos os dias, em desenvolver apresentações que funcionem na hora de vender ou de impulsionar as vendas e fazer um projeto ter sucesso. E também trabalho na apresentação de projetos comerciais que precisam vencer concursos, que precisam ter uma apresentação impactante para que pessoas comprem a ideia e para que investidores apostem nesses empreendimentos e nessas ideias. E é um pouco dessas ferramentas que fazem um empreendimento desempenhar muito melhor, que é o que eu vou abordar aqui nesse vídeo. Bom, antes de começar explicando um pouco sobre o que faz um projeto performar melhor ou não em relação à apresentação, em relação a vendas, etc., eu vou falar um pouquinho do meu histórico e o porquê eu entendo desse mercado e o porquê eu tenho uma posição na qual eu posso falar um pouco de como funciona esse mercado. Eu sou arquiteto, eu me formei tem uns 10, 12 anos aproximadamente, já tem um tempo. E logo que eu me formei, eu saí do Brasil. E eu fui trabalhar no mercado australiano, trabalhei no mercado australiano por uns 3 anos, mais ou menos. E aí me mudei para a Inglaterra. E meu cachorro tá coisando aqui. Para! Bom, antes da gente começar a bater esse papo sobre o que faz o empreendimento performar ou não, o que faz um empreendimento funcionar no mercado, ser desejado, conseguir a atenção que ele precisa para ter mais vendas, etc. Principalmente e sempre considerando a quantidade de ofertas que a gente tem no mercado hoje em dia, eu quero falar um pouquinho da minha história muito rapidamente, só para mostrar a posição que eu estou em relação a isso e por que eu entendo desse mercado não só no Brasil, mas no mundo todo. Eu sou arquiteto, tenho alguns 10, 15 anos, 12 anos aproximadamente. E logo que eu me formei, eu mudei para a Austrália e fui trabalhar no mercado australiano de arquitetura. Fiquei lá por uns 3 anos e depois me mudei para Londres. E em Londres foi onde minha carreira melhor performou, porque em Londres eu tive contato com grandes empresas, trabalhei para grandes escritórios, com gente muito boa, e comecei a trabalhar com marcas que a pressão ou a exigência de projeto elas sempre foram muito altas. Então, grandes marcas, desde Rolls-Royce, Netflix, Electronic Arts, Nissan, Aston Martin, Ferrari, muita gente de peso, assim. E em Londres foi onde eu foquei e onde, na verdade, eu não foquei. Em Londres perceberam o meu talento para desenvolver apresentações. Eu trabalhava na Austrália ainda, eu trabalhava desenvolvendo projetos na parte técnica, visitando obra, etc. E já fazia os 3Ds, já preparava as apresentações. Mas em Londres, quando eu cheguei em Londres, a indústria era muito grande, os escritórios eram muito grandes, e no primeiro escritório que eu fui trabalhar, eles falaram, não, aqui você vai fazer o que você é muito bom e deixa o resto pra galera. Então, lá eu fui desenvolvendo ainda mais essa paixão que eu tenho por apresentações, por 3D, por animação, por fotografia, por comercial, edição de vídeo, etc. A narrativa que vem de um projeto, né? E fiquei algum tempo em Londres, fiquei 3 anos em Londres e do meio pro fim da pandemia eu voltei ao Brasil. Já estava com saudade de morar no Brasil, já tinha muitos anos fora e fundei a Sharp. E a Sharp vem evoluindo, desempenhando nesses 5 anos de uma maneira que eu fico muito orgulhoso dela. A gente já é o 4º ano que a gente representa a Aston Martin.
A gente faz muito projeto para a Fórmula 1, não os carros, obviamente, mas todos os lounges das corridas, os eventos, e a gente trabalha com a Ferrari, com a Aston Martin, McLaren, Williams, agora Haas, quem mais? HP, Electronic Arts não mais, UBS, Banco Suíço, né? Muita gente, Heineken, muita gente mesmo. E fora outras marcas que são fora da Fórmula 1, que é a Sephora, marcas de maquiagem, a Matches Fashion em Londres, a gente já fez projeto para eles. E aí fora dessa parte de arquitetura comercial, a gente também trabalha muito com construtoras, empreendimentos imobiliários, e aí não é tanto europeu, aí é mais Emirados Árabes, que investem muito em mercado comercial, né, empreendimento imobiliário. Canadá tem crescido muito, muito mesmo. Austrália, aí a gente trabalha muito com os developers que a gente fala, né, que são os caras ou as construtoras que constroem para vender. E o nosso trabalho da Sharp e o meu trabalho consecutivamente é o mesmo, fazer com que empreendimentos se apresentem melhor para que eles sejam melhores desejados, objetos de consumo, e que em um mundo com tanta oferta, esse projeto ele se apresente melhor que o projeto B, que o projeto C ou que o projeto D, e que o cliente deseje comprar o projeto A e não o projeto B e não o projeto C. E aí a gente já pode entrar no que mais funciona em relação a vendas e apresentação de projetos. No Brasil essa ideia ela ainda não é tão desenvolvida, mas em Londres, quando eu trabalhava em Londres, eu aprendi e vi que boa parte dos projetos, não boa parte dos projetos, mas boa parte do investimento dos projetos, ele era na apresentação. E eu fui entendendo a lógica por trás desse processo. Por mais racional que nós, seres humanos, sejamos, a gente sempre tem que lembrar que a maioria das nossas decisões, por mais racional que ela pareça, tem muito fundo de emocional. Eu diria que é a maior parte. Então, qualquer bem de consumo material que passe da linha da necessidade extrema, que é beber água, se alimentar, controlar a temperatura do nosso corpo, calor, frio, etc. Qualquer coisa que entra na parte... Qualquer bem que entre no nível mais supérfluo, que a gente não realmente precise, ele se torna uma compra completamente emocional. Então qualquer bem, eu gosto de comparar o mercado imobiliário como qualquer outro consumo, mercado de consumo. Seja um telefone, seja uma joia, um relógio, um carro, um computador. Imagine qualquer mercado no qual você goste e que não seja um bem de extrema necessidade para a sobrevivência. Tudo isso é uma compra racional, porque no fundo, emocional, porque no fundo, sendo racional, a gente não precisa de um telefone tão caro, a gente não precisa de um carro tão caro. Um carro leva a gente do ponto A ao ponto B. Um carro de 20 mil reais, um carro de 50 mil reais faria o mesmo do que um carro de 2, 3 milhões. Quando a gente começa a envolver e investir tanto dinheiro em bens maiores, essa compra, ela dificilmente é uma compra completamente racionalizada. Se a gente fosse racionalizar tudo, a gente vivia igual o cachorro, né? A gente levanta, come, dorme e se esquenta e é isso. Todo o resto, o mercado como um todo, e eu gosto sempre de lembrar, e a gente sempre precisa lembrar, que empreendimento imobiliário é um produto como qualquer outro. Como qualquer outro. Tanto o mercado de luxo, o mercado de automóveis, o mercado de viagens, é um produto. E a gente tem que entender como esse produto precisa ser desejado, como qualquer outro. E aí entra o primeiro ponto muito importante na definição da comunicação de um empreendimento. Qualquer outra marca, ou qualquer outra empresa, ou qualquer outro setor de consumo, eles já entenderam como nossas decisões são feitas e como tudo isso trabalha no emocional e não no racional. Então, quando a gente percebe o lançamento de um produto, seja ele uma bolsa, um novo telefone, um carro, um artigo esportivo, a gente vê como as marcas trabalham o emocional. Então, a nossa decisão normalmente ela não é feita no porquê a gente precisa daquele acessório, daquele elemento,
ou daquele objeto, ou daquele apartamento, ou casa, ou fazenda, qualquer que seja o produto. Quando a gente pensa em consumir algo, investir um bom dinheiro nesse produto, a gente pensa no estilo de vida que a gente vai ter consumindo esse produto. Então, toda vez que a gente pensa numa bolsa, a gente não pensa numa bolsa, e que não compro bolsas, mas tenho certeza que as mulheres que compram bolsa pensam assim. Elas não pensam naquela bolsa como um lugar onde ela vai guardar e ter espaço para ela guardar o telefone ou a maquiagem. Ela pensa no look, ela pensa onde ela vai usar essa bolsa, ela pensa como ela vai ser vista. Então é muito importante o olhar do próximo, como ela vai ser vista, a segurança que essa bolsa vai passar, o status que essa bolsa vai passar. Ela imagina os jantares que ela vai usar essa bolsa, as viagens, os eventos com as amigas, etc. Então, a marca da bolsa, assim como a marca do carro, ou a marca do eletrônico, ou a marca de esporte, ela dá elementos para essa pessoa imaginar todo esse cenário que ela vai fazer parte. Então ela coloca no empreendimento, no lançamento comercial, na campanha comercial, ela introduz esse acessório em um estilo de vida que a pessoa gostaria de participar. Automaticamente, quando uma pessoa que deseja um produto, ela vê o que aquele produto ele é atrelado, o estilo de vida e o posicionamento daquele produto, ela imagina ela tendo esse estilo de vida. E o que ela compra? Ela não compra uma bolsa, um pedaço de couro costurado. Ela compra um universo que essa bolsa vai transportar ela, ou que ela acha que vai, mas que dificilmente vai. Isso não é uma enganação, ninguém está mentindo para ninguém, mas é como nossa cabeça funciona. Por isso que um carro de aventura, eles colocam a pessoa, o carro, o ensaio desse carro, a campanha desse carro, fazendo aventuras em lugares lindos, ao lado de cachoeiras, porque o cara aventureiro é isso que ele quer fazer. A maioria das pessoas que compram um carro desse, ela compra com esse objetivo e o máximo que ela faz é ir para o sítio no final de semana. Ou ela atravessa uma poça de água na cidade. Existem pessoas que são aventureiras e usam o carro para esse propósito? Sim, mas o mercado não é a grande parte do mercado. Assim como uma marca de futebol, uma marca de tênis, ela coloca, vamos usar uma marca de futebol, ela coloca o jogador usando uma chuteira, um Neymar, e fazendo jogadas incríveis. E a pessoa que gosta do futebol, ela imagina que quando ela usar essa chuteira, ela vai jogar melhor ou muito próximo do que o Neymar ou do que qualquer outro jogador faz. Mas não, ela vai jogar no final de semana no campinho, etc. Mas o universo e a identidade que esse bem de consumo transporta essa pessoa para esse ambiente joga um jogo muito importante no momento de decisão da compra ou não. Isso funciona para um carro, isso funciona para uma viagem. Então a gente passa muito pelo olhar do próximo. Então, como vão me ver quando eu tiver com esse produto? Como vão me ver quando eu tiver com esse bem de consumo? Ou quando eu tiver esse tipo de investimento? Quase 100% das nossas decisões passa por isso, a não ser quando a gente precisa comer, beber água e dormir, porque vão para as necessidades primárias. Então, se a gente está com sede e tem um suco, um Gatorade ou uma água, a gente vai beber qualquer um deles porque a gente precisa matar a sede. Agora, quando a gente investe um dinheiro suado que a gente não necessariamente precisa gastar, a gente passa por essas decisões. Todos os mercados já entenderam isso. Qualquer mercado de consumo trabalha com essas questões, e o mercado imobiliário, que possivelmente, e aí presta atenção nesse detalhe, possivelmente e com muita certeza, o mercado imobiliário ele é o mercado mais caro, onde a pessoa investe mais dinheiro. Mais do que o carro que ela dirige, mais do que a bolsa, mais do que o relógio, mais do que a bicicleta, mais do que o telefone, mais do que a maquiagem, muito mais do que a viagem. É o bem onde uma pessoa precisa investir mais dinheiro. Então, teoricamente, se a gente colocar por escala, você pensa menos para comprar um pirulito. Automaticamente você pensa um pouquinho mais para comprar uma bolsa. Você pensa um pouquinho mais para comprar um carro. Você pensa muito mais para comprar um apartamento. Se a gente pensa no mercado imobiliário, o mercado imobiliário é o oposto disso. É o mercado onde a gente gasta menos para criar esse cenário onde a pessoa pode se imaginar ali dentro e automaticamente ela vai querer investir esse dinheiro dela. A gente usa ferramentas muito mal usadas para convencimento de um bem que
envolve tanto dinheiro, investimento de tanto dinheiro. Às vezes uma parcela de 30 anos, às vezes parte de todo o dinheiro que essa pessoa juntou na vida. E toda compra e todo investimento em uma moradia nova, dificilmente, principalmente quando a gente entra nos empreendimentos que são mais luxuosos, mais caros, em boas localizações, dificilmente esse ambiente é porque essa pessoa precisa de um espaço maior porque ela não tem em casa, ou ela precisa de um lugar mais silencioso, dificilmente isso acontece. Quando as pessoas investem em um apartamento melhor, ou uma casa melhor, ela está investindo num estilo de vida melhor. Então ela imagina os jantares que ela vai ter, as festas do filho, ela imagina a parte social desse prédio ou desse condomínio, então as amizades que ela terá, os eventos que ela vai ter na casa, os jantares que ela vai oferecer. Cada um pensa de uma maneira. E tudo envolve esse estilo de vida. Os carros que ela imagina que vão ter na garagem, as pessoas que ela imagina que ela vai interagir, e também como as pessoas vão ver ela a partir desse ponto de vista quando ela morar nesse lugar. Tudo isso influencia a decisão de morar num lugar melhor, num apartamento melhor. Então ela imagina esse estilo de vida. E o que as construtoras e empreendedores eles oferecem para essa pessoa imaginar esse estilo de vida? Quase nada. Diferente do carro, que pega o carro, que é o bem que a gente pode comprar, e oferece muita coisa atrelada a ele, então o status, a viagem, aí eles usam boas modelos, com uma estética linda que bate com o perfil do consumidor desse carro. Eles colocam essas pessoas dirigindo e estacionando em boas casas, dirigindo por lugares paradisíacos, com a família sorrindo no banco de trás, essa pessoa chegando com esse carro depois de um dia de trabalho, encostando ele na garagem. As campanhas são muito parecidas. Elas envolvem muito mais emoção, muitas pessoas, muito ambiente. E aí a pessoa que está pensando em comprar o carro, ela não está comprando a foto de um carro estacionado, ela está comprando todo esse estilo de vida que essa marca ela constrói através da imagem, através desse carro, e que automaticamente o consumidor imagina que ele terá a partir do momento que ele colocar esse carro na garagem. E que normalmente é muito diferente do que, na realidade é muito diferente do que essa marca ela desenhou. O produto pode ser maravilhoso, mas o estilo de vida é de cada um e não o estilo de vida que a marca vai te oferecer. O mesmo acontece com hotéis, o mesmo acontece com relógios, bolsas, viagens, jantares. Tudo que a gente não precisa ter a parte emocional atrelada ao estilo de vida, atrelada ao olhar do próximo, atrelada à segurança, ao status, ao posicionamento, porque tudo isso é um grito de personalidade. Ó quem eu sou, ó o carro que eu dirijo, ó a joia que eu uso. E o que a gente dá, mais uma vez, o que as empresas dão de ferramentas para esse cliente imaginar um empreendimento? Muito pouco. E em Londres eu aprendi isso com grandes empresas. Muitos dos projetos que eu fazia em Londres, eles são pitch. Então 4 empresas, 4 escritórios de arquitetura, eles aplicam para um projeto da Ferrari, por exemplo. E são 4 empresas brigando muito. Então, por mais racional que a pessoa da Ferrari que vai comprar esse projeto ela vai olhar os números, ela vai olhar o espaço, custo-benefício, etc. Número não emociona ninguém. Então, por mais racional que essa pessoa seja, quando você atinge o emocional dela, ela anula o racional. Então, provavelmente você que está assistindo esse vídeo, você já fez alguma compra irresponsável porque você estava emocionalmente muito mexido por aquela compra. Você imaginava como seria usar ela, como seria usar essa roupa, como seria fazer essa viagem. E mesmo os números falando, vai ficar apertado, não devia fazer, etc., você ignora os números, você ignora o racional. Porque o emocional te pegou. Quando o emocional não pega, é muito fácil você falar não para uma compra. Porque você não ama, você não está inspirado, você não está emocionado por aquela compra. Então, tá caro, não vale a pena, não preciso disso, corta e usa o outro. Em projetos sempre funcionou assim. Então, os escritórios que eu trabalhei, eles entendem que a parte de criação de estilo de vida precisa fazer com que esse emocional alcance essa pessoa que está do outro lado, comprando ou apostando nesse projeto. Então as marcas, os escritórios automaticamente investem muito dinheiro em apresentação de projetos, mais do que eles investem na parte técnica, porque a parte técnica, mais uma vez, não convence ninguém. Dificilmente uma pessoa vai comprar uma bolsa
ou um carro pelos números. Só fanático faz isso. As pessoas compram pelo estilo de vida. Se ele é 5 centímetros mais alto que o outro, se ele consome meio quilômetro a menos de combustível do que o outro, dificilmente esse número faz alguém fazer uma compra racional. As pessoas compram pelo estilo de vida. Em projeto, a gente precisa também trabalhar isso. E a gente precisa lembrar que é outro ponto fundamental para a gente entender o que vende um apartamento ou um empreendimento imobiliário. Para qualquer outro produto, seja ele bolsa, seja ele carro, seja ele alimento, a pessoa pode ir até a loja e ela pode olhar esse produto, pegar, sentir, fazer um test drive. Mas empreendimentos normalmente ainda não têm essa possibilidade, porque o empreendimento ele não está construído. Então, a única ferramenta que a gente tem para convencer um cliente, para gerar desejo em um cliente, é imagem e vídeo. São duas ferramentas que precisam ser levadas muito a sério, mais do que a planta, mais do que a informação, imagem e vídeo. E aí esse ponto crucial, essa espinha dorsal da comunicação, ela se liga a outra, que é telefone. 90%, 80% do que a gente consome durante o dia está na palma das nossas mãos. Outdoor funciona? Funciona. Campanha de TV funciona? Funciona. Folder funciona? Funciona. Mas possivelmente a gente passa por um outdoor e não vê porque a gente está olhando o telefone. Possivelmente a gente pega um folder e não dá atenção porque pulou uma notificação no telefone. Possivelmente a gente está frente a uma TV, assistindo um programa e não está prestando atenção nele porque a gente está olhando no telefone. E as marcas ainda não perceberam isso. Então, segundo ponto, a gente precisa de boas imagens, um bom trabalho de imagem para esse empreendimento e fazer com que essa boa imagem ela se adapte ao consumo onde realmente o consumidor está, que é na tela do telefone. E aí a gente vai pensar em outro ponto muito importante, que é o consumo do telefone, como ele funciona hoje em dia. A gente sabe que qualquer coisa que a gente pense em comprar, ou qualquer pesquisa que a gente faça na internet, se a gente quer comprar um telefone, um sapato, um carro, o algoritmo rapidamente entende isso. O Instagram, o Facebook, o Google, eles são maravilhosos em detectar o que a gente precisa, e a partir desse momento ele vai mostrar mais e mais e mais e mais e mais opções para você, porque o trabalho dele é vender. Se ele vende, a campanha funcionou e a pessoa que está fazendo a propaganda, ela coloca mais dinheiro para mostrar mais. Isso é uma roda que retroalimenta. É muito interessante que a gente consiga comprar através do Google, através do Instagram, através do Facebook, porque é assim que eles ganham dinheiro. Só que aí existe uma contramão disso tudo. Ele vai te mostrar uma infinidade de opções todos os dias. A gente sabe que se a gente procurou doce, a gente vai ver doce o dia todo. A gente sabe que se a gente procurou carro, a gente vai ver carro o dia todo. O que acontece quando uma pessoa está considerando comprar um apartamento, ou considerando investir numa casa, ou considerando investir em um escritório? O Instagram vai mostrar milhares e milhares e milhares de opções todos os dias. E o que faz o seu empreendimento chamar mais atenção do que outros 60 que ela vai ver durante o dia na tela do telefone dela? Apresentação diferente. Quase todas as construtoras, elas seguem a mesma cartilha de apresentação. Então, uma lista que a gente recebe na Sharp toda semana, a cada 2, 3 dias, pedindo orçamento. E aí nessa lista tem o bicicletário, a portaria, uma imagem externa da fachada de dia, uma imagem da externa à noite, a churrasqueira, quadra de tênis, quadra de futebol, academia, plantas humanizadas, etc. Porém, essa cartilha ela foi eficiente até algum ponto. Agora ela está se repetindo. E quando você segue esse mesmo caminho, sem se perguntar o porquê você está fazendo esse mesmo caminho, você acaba brigando por uma infinidade de ofertas, todas iguais. Então o porquê o consumidor ele vai pegar a sua campanha e ele vai gostar mais da sua do que do empreendimento B, C, D, E, F, que ele vai ver todos os dias. E aí que entra a gente conseguir fazer com que a sua campanha seja emocional e bata no emocional desse consumidor. E como a gente consegue mais uma vez que essa campanha vá para o emocional, gerando um estilo de vida de desejo através da vivência desse empreendimento. E como a gente faz isso? Não é com uma perspectiva, não é com uma planta. É gerando através de imagens e apresentações e vídeos um estilo de vida que tenha inconscientemente tudo isso que essa pessoa busca ou que ela queira ver,
E quando a gente consegue, através dessas campanhas de internet, que essa pessoa se emocione com esse empreendimento, ela vai salvar e ela vai pensar muito mais nesse, vai ignorar os próximos, porque um chamou mais atenção. Em mar, onde todo mundo é peixe, o tubarão chama atenção. E como a gente faz um empreendimento ser um tubarão? Através de boas apresentações, que volta lá naquele ponto que eu disse. A gente só tem uma maneira de chamar a atenção do cliente, que é através de imagens, através de vídeos, através de comunicação no telefone. E como a gente faz isso por um produto que não existe, render, boas animações, etc. Eu aprendi isso muito cedo trabalhando em Londres. E como a gente consegue criar, e o porquê essas marcas todas que eu citei até aqui, que já trabalham um dia comigo em Londres e que hoje são clientes da Sharp, fazendo projetos para Ferrari, McLaren, HP. Eu fiz no Brasil, eu trabalhei com o Grupo Fasano, trabalhei bastante com a Bernardes também, escritório de arquitetura, que é uma baita referência, todo mundo conhece. Então, essas pessoas, essas empresas, elas já entenderam que a gente precisa de alguma forma gerar através de imagens um estilo de vida. E é isso que a Sharp faz muito bem. A gente consegue, através... Eu sempre fui apaixonado por fotografia, tive uma produtora na Austrália, continuo fotografando e sou apaixonado por cinema, comunicação. Então eu consigo trazer esse olhar fotográfico de estilo de vida para dentro das comunicações, para que o render ele não seja só um render, mas que ele transmita emoção através de ângulos diferentes, através de luzes diferentes, através de objetos e não só aquela imagem estática da fachada. Outros elementos que a gente gosta de usar na Sharp é montar animações onde a gente mistura um pouco o banco de dados, mistura um pouco filmagens do bairro que a gente mesmo faz, drone, fotos, uma narrativa com uma voz suave e coloque elementos de renderização e imagens muito bem feitas, diferentes esteticamente de todas essas que a gente vê no mercado, que façam com que o cliente sinta esse estilo de vida e se apaixone pelo projeto e escolha o projeto A sobre o projeto C, B, D, E, F, etc. Percebe como, às vezes, a comunicação de um produto ou de um empreendimento, às vezes o empreendedor ele opta por economizar 25, 30, 40, 50 mil na comunicação e ele está optando por economizar na maior ferramenta de vendas dele. Às vezes, uma construtora, um escritório de arquitetura que entende a importância de uma boa apresentação, pensada no cliente que ele tem, pensada no estilo de vida que a gente precisa oferecer para esse cliente. Quando a gente consegue investir nisso, tempo, pensamento e consequentemente mais dinheiro, às vezes esses 50 mil ele se dissolve no primeiro apartamento que é vendido. E acaba com arrasto de venda e de gasto de campanha que é necessário às vezes para chamar atenção quando o empreendedor percebe que não está vendendo. Então ele coloca mais dinheiro na campanha, ele faz mais propaganda, e esses 50, 60 mil que ele podia ter gasto numa boa comunicação no começo, ele gasta depois em comercial 3, 4, 5, 15 vezes mais e ainda não vende, e tem que começar a baixar a margem do apartamento, porque ele não criou o desejo. Aí ele está oferecendo um número mais baixo, né? Ele não está oferecendo paixão. As pessoas gastam dinheiro numa Ferrari e não num carro da Volkswagen porque elas estão apaixonadas. O que faz uma pessoa comprar um carro 15 vezes mais caro do que um carro bom que ela poderia comprar? É a paixão e não o número. E se a gente vai pelo caminho oposto, a gente tem que ir baixando margem, cobrando mais barato, porque o cliente ele quer, talvez, vencer no número e a gente sabe que não é o caminho mais eficiente a se fazer. Então, boas animações, imagens pensadas em criar um estilo de vida legal, quem sabe produzidos com uma trilha sonora, quem sabe produzidas como um filme de cinema, montadas pensando nisso, com ângulos propositais, com estilo de vida, com objetos, com lustro, tudo isso faz com que a imagem e a campanha do empreendimento A seja muito mais chamativa, consiga envolver o cliente emocionalmente e consiga trazer o cliente até o empreendimento A e fazer com que esse cliente ignore o empreendimento B, C, D ou E, mesmo sendo mais barato. Porque quando a gente volta na emoção, a gente sabe que todo o racional ele fica para trás. Eu espero que eu tenha conseguido clarear um pouco o pilar mais importante do sucesso de vendas de um empreendimento, que é a comunicação.
E que, quem sabe, esse vídeo ajude um pouco os empreendedores que estiverem vendo isso a entender como a importância de uma comunicação bem feita, que é o que a gente faz na Sharp. Então, se você tem um empreendimento e gostaria de tentar algo diferente, gostaria de ter uma comunicação que realmente exalte o estilo de vida que seu empreendimento vá permitir que essa pessoa viva, ou consiga uma narrativa muito mais persuasiva, que alcance o emocional e não só o racional de um cliente, entre em contato com a gente, bate um papo com a gente, porque é isso que a Sharp faz. A gente atende muito o mercado internacional há 5 anos, fora os anos que eu passei por lá, e os clientes gostam muito desse ponto e entendem a importância desse ponto, e o quão importante é investir toda nessa parte emocional, para que o empreendimento, o produto seja realmente um sucesso. É isso, a campanha tá tocando.